os investimentos em relação à receita bruta nos países de investimento estão da ordem de 12% a 15%. No Brasil, é de 9% a 7%. E ainda assim, a qualidade do nosso serviço, ela vem sendo colocada como uma qualidade que não é boa, inclusive com intervenção da agência Anatel. Ao mesmo tempo, no ranking de maiores receitas mundiais, o Brasil é o quarto do mundo. No relatório da própria OIT, o Brasil só perde em receitas de telecomunicações para Estados Unidos, Japão e China. O Brasil ganha de Alemanha, ganha de França, ganha de Inglaterra, ganha de Coreia e ganha de outros países. Nós somos o quarto país do mundo em receitas de telecomunicações. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer sobre o setor de telecomunicações. O Brasil, evidentemente, vem melhorando, mas ainda temos deficiências bastante grandes e que a gente precisa refletir e que eu peço que os painelistas que estão aqui presentes se expressem em relação a essa situação que a gente vem tendo e que precisamos encarar de frente. Era isso aí, e eu passo então a palavra a cada um deles. Eu acho que a gente pode utilizar a mecânica deles fazerem a apresentação que cada um preparou, e ao final a gente abre para perguntas, que assim a gente tem já um comparativo de apresentações de um em relação ao outro, e fica mais claro quais são as perguntas a serem feitas. O que você acha, Jorge? Eu acredito que a colocação do senhor, doutor Márcio, foi muito relevante. Perfeito? Nós tínhamos aqui colocado, a princípio, se Vossa Senhoria me permite, colocamos a operadora Oi, né, com o doutor Malto, o diretor de tecnologia da mesma, para que ele explanasse, né, nesse painel, a composição, como é que ele vê o estado da arte das telecomunicações. Doutor Malto. Antes de mais nada, boa noite a todos. Agradeço aí o convite feito pela comissão organizadora do evento. Eu sou o diretor sou o diretor de tecnologia e plataforma de serviços da Oi. Eu já sou engenheiro eletrônico de formação, estou no mercado há mais de 23 anos aqui dentro da empresa. Passei por diversas áreas dentro do setor de telecomunicações, dentro da engenharia. E a ideia da minha apresentação, na verdade, é passar um pouquinho para vocês sobre como as telecomunicações estão evoluindo, como os serviços e como a rede de telecomunicações está evoluindo de uma forma geral. Tá? Então, o que acontece de fato a digitalização e a internet, na verdade, foram os verdadeiros drives da grande modificação que houve no cenário de telecomunicações nos últimos anos, que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Na verdade, ele foi o principal agente de mudança recente na indústria de telecomunicações. Praticamente isso mudou a nossa forma de assistir vídeo, de ver, de falar, de conversar e de se comunicar. E houve o que acontece na indústria de telecomunicações hoje. Na verdade, não existem mais barreiras entre as indústrias de TI, as indústrias de mídia, entretenimento, de comunicação em geral. Na verdade, tudo está virando, na verdade, um grande ecossistema, em que, na verdade, não existe mais fronteiras entre as diversas indústrias que acomodam o segmento de informação, as tecnologias voltadas à informação, de TI, as tecnologias voltadas à indústria de mídia, entretenimento, etc. Basta você ver, esse aqui é um slide que eu peguei do Boston Consulting Group, que mostra justamente essa inter-relação que existe entre os diversos elementos hoje na cadeia de serviços para os nossos usuários. Né? Bom, quais são as principais forças tecnológicas, na realidade, que mudarão nosso futuro? Na verdade, eu destacaria 3 principais pilares. Né? Primeiro são a nanotecnologia, que permitiu novamente trazer, compactar o universo da eletrônica, né? E com isso nós conseguimos compactar informações num espaço extremamente reduzido, em microchips. Né? As redes, praticamente, que permitem eu
acessar o usuário em qualquer lugar e trazer essas informações ao longo da rede, poder passar essa informação por todo o mundo, né? E os aparelhos multifuncionais, que na verdade são as nossas interfaces de comunicação com as redes de telecomunicações. Se nós vamos analisar, conforme eu comentei com vocês, como a digitalização e a internet efetivamente mudaram os segmentos de telecomunicações. Se você for olhar aqui, o número de inovações tecnológicas nos segmentos de dados, imagem, voz, áudio e vídeo nos últimos anos, isso daí, você pode acompanhar um crescimento exponencial de tecnologias novas que foram sendo desenvolvidas nos últimos anos. Principalmente derivadas, então, pela digitalização e pela internet. Nós vamos verificar que a sociedade moderna, cada vez mais, ela absorve as tecnologias novas em espaços menores de tempo. Se você for ver, por exemplo, enquanto que o telefone demorou 74 anos, né, para atingir 50 milhões de usuários, a internet demorou basicamente 4 anos para atingir a mesma quantidade de usuários. Se você for analisar em termos de gap tecnológico, ou seja, o quanto a tecnologia demora para chegar no determinado país, o quanto demora para ser internalizada no Brasil, praticamente isso com a globalização não existe mais. Praticamente hoje, enquanto que, por exemplo, as ligações DDD, né, demoraram em torno de 32 anos para chegar no Brasil, as redes Wi-Fi chegaram em praticamente 0,8 anos, né, em praticamente 8, 9 meses, né? E se você observar hoje, por exemplo, o iPhone 5 foi recém-lançado, agora daqui a pouco, até o final do ano, vai ser lançado no Brasil, né? Então, as tecnologias cada vez mais chegam de forma muito mais rápida e se espalham rapidamente pelo mundo. Se nós formos analisar no aspecto de operadoras, vocês vão ver que no segmento de telecomunicações houve uma mudança também drástica em relação a esse cenário. Se no passado as operadoras estavam preocupadas em transmitir somente, prover conectividade somente de voz, com o avanço da internet, as operadoras começaram a trabalhar no segmento de telecomunicações a encaminhamento de garantir conectividade, através de conectar o usuário para ter acesso à internet, acesso de banda larga. E hoje em dia, essa evolução, hoje nós passamos por uma nova onda, que é a onda do conteúdo, ou seja, os operadores estão, além de prover a conectividade, estão oferecendo conteúdos, aplicações através dos devices, gadgets, aplicações de música, vídeo, etc., em cima dos celulares, né? Então, isso realmente vem reformulando toda a cadeia de serviços de telecomunicações no operador. Se nós vamos verificar as principais tendências de serviços, nós podemos listar aqui, eu listei aqui 5 tendências principais que nós observamos no segmento de telco, que é a questão da mobilidade, ou seja, o usuário quer acessar o serviço em qualquer lugar, né? O acesso de banda larga, né? Ou seja, que permite eu ter acesso a qualquer tipo de informação efetivamente. Personalização, ou seja, cada vez mais o usuário ele quer ter o serviço personalizado para o seu perfil de uso e de consumo. A questão da convergência, quando eu falo convergência, não é somente convergência de terminais, né? Envolve isso daqui, não é convergência somente de rede de telecomunicações, convergência em cima de IP, mas também convergência de serviços, em que o usuário pode estar acessando os serviços de telecomunicações, usando qualquer device, qualquer lugar e a qualquer momento, né? E a questão, principalmente no momento em que nós estamos falando de conteúdo, a questão do cloud computing e do software as a service, em que, na realidade, a internet ela acaba a ser a grande rede, uma rede virtual onde você vai estar armazenando informações e, efetivamente, essa rede também provendo serviços para os usuários. O grande mote de evolução dos operadores é chegar a isso daqui, ser um operador quadro player, ou seja, ofertar serviços de voz, dados e vídeo com mobilidade. Para esse avanço acontecer, um dos principais drives foi o surgimento de novos dispositivos e hábitos de consumo. Então, isso permitiu criar um verdadeiro leque de opções e serviços que cada vez mais os operadores de telecomunicações começam a explorar, né? Que vão desde serviços de ensino à distância, internet rápida, videotelefonia, isso aí que estão listados aqui para vocês, né? Dentro de novos serviços que a gente vê no mercado em função da evolução tecnológica, né, eu podia destacar alguns deles no segmento de consumo empresarial, né, voltados principalmente para mobile, micropagamentos em cima da rede móvel, comunicação de curta distância, usando RFID para fazer pagamento, passagem de catraca eletrônica, né, etc., vigilância.
Para o mercado empresarial, envolve principalmente as comunicações machine to machine, ou seja, as aplicações que envolvem comunicação máquina a máquina. Por exemplo, quando você faz uma transação de cartão de crédito, né? Existe um chipzinho lá, móvel, que faz a comunicação com o servidor da operadora de cartão de crédito. Então, são comunicações de máquina a máquina, não pessoa a máquina, nem pessoa a pessoa. Né? E a evolução disso tudo vai nos possibilitar criar verdadeiras cidades digitais, né, ou cidades inteligentes, que vão permitir a integração de todo o conjunto de necessidades dos cidadãos do país, né, que envolve soluções envolvendo pagamento, micropagamento, segurança, comunicação, smart grid, que envolve a parte de controle de pagamento de fatura de conta de luz, conta de água, etc., né, totalmente automatizado, telemedicina, saúde, etc., né. Se nós vamos ver também, ao longo do tempo, cada vez mais, no tempo ocioso, nós estamos acessando a um meio de comunicação, ou lendo o jornal, ou acessando a internet, ou, segundo um estudo, uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês da Universidade de Málaga, praticamente, em 2000, nós gastamos 36% do tempo ocioso acessando algum meio de comunicação, né, conectado a alguém, seja numa rede social, seja acessando a internet, sendo vendo notícia, etc. Né? E a tendência, cada vez mais, no nosso tempo ocioso, é se manter conectado. Né? A tendência em 2020, a expectativa é que 45% do seu tempo ocioso você vai estar conectado com alguém, ou falando com alguém, conectado a algum meio para buscar alguma informação na rede. E com isso, a gente observa também uma grande mudança no comportamento das pessoas. Ou seja, o terminal móvel, ele vem substituindo, na realidade, o computador como o terminal primário online do usuário. Efetivamente, o terminal móvel, ele começa a ser, efetivamente, o grande dispositivo de convergência e serviço do usuário. É através dele que você tira a foto, vai acessar mapas, vai jogar, vai escutar música, vai ver vídeos, etc. Isso, logicamente, vai trazer mudanças no comportamento que começa desde das crianças. Né? Então, você observa aqui, por exemplo, aqui é um estudo de uma consultoria, estou trazendo aqui para vocês podem ver que, na verdade, os jovens já incorporaram no seu dia a dia, né, a usar o celular como forma de entretenimento e de comunicação. Se você vê o percentual pelas faixas etárias, né, que usam o celular para mandar texto e mensagem, chega a 85% na fase de 18 a 29 anos, e vai, logicamente, crescendo com a idade. O pessoal mais antigo tem uma certa restrição às novas tecnologias, mas essa geração nova é que, efetivamente, vão ser também nossos usuários do futuro, né, das operadoras. Né? Então, cada vez mais, a tendência é o uso contínuo dessas tecnologias. Essa é uma outra pesquisa feita que saiu no New York Times, que pergunta justamente com qual device, né, com qual dispositivos você não conseguiria viver. Né? Se vocês forem ver aqui, pela faixa etária aqui, o pessoal mais jovem não consegue viver sem o computador e sem o celular. Né? E consegue muito bem viver sem a televisão. O pessoal mais antigo não larga a televisão, né? Mas aos pouquinhos isso vai mudando também ao longo do tempo. Né? Até acho que se nós formos acompanhar mais alguns anos, vocês vão ver que, em função de que os celulares, né, eles começam a acabam sendo transformados em smartphones, né, em que você vai navegar na internet, etc., eles acabam sendo até muito... Os usuários vai considerar que é muito mais importante ter um smartphone, ter um celular, do que efetivamente ter um computador. Né? Mas vamos lá. O crescimento da internet móvel, então, ela ocorre em função justamente dessas modificações que estão acontecendo no mundo. Né? Então, a gente vem observando justamente essa migração do mainframe, da época da década de 70, década de 80, para as tecnologias hoje voltadas para desktop, smartphone e tablets. Né? E com isso, nós estamos transformando, na realidade, na rede de acesso, transformando o quê? Um acesso que era comum, compartilhado. Por exemplo, essa evolução aconteceu na telefonia fixa, na evolução para móvel, em que você tinha o quê? Um telefone fixo que atendia a casa, todas as pessoas moravam na casa. Né? E isso foi evoluindo. Hoje você tem o quê? Um terminal móvel para cada pessoa. Né? Então, o número de acessos, na realidade, começa a aumentar. E se nós formos ver na evolução, principalmente as tecnologias voltadas no segmento de machine to machine, nós teremos no futuro, em breve, nós atingiremos a marca de 50 bilhões de usuários conectados até 2020.
Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes, nós vamos ter 50 bilhões de dispositivos conectados na rede. Isso daí, logicamente, traz uma necessidade de estar evoluindo as redes, traz a necessidade de estar implementando algumas tecnologias novas, por exemplo, o IP versão 6, né? Etc. Né? Então, nós estamos caminhando o quê? Para uma nova fase que envolve o que nós chamamos de internet das coisas. Internet das coisas significa você ter diversos terminais comunicando entre si. E, da mesma forma que os serviços móveis foram evoluindo, a internet também evoluiu. Se você for observar a internet de alguns anos atrás para a internet de hoje, vocês vão ver mudanças radicais. Em primeiro lugar, a internet deixou, quando a internet que nós vivemos hoje, é a internet já que nós chamamos de Web 2.0, que é uma internet, na realidade, que transforma a internet numa plataforma de serviço, uma internet interativa. Antigamente, você acessava a internet somente para buscar informação num banco de dados. Hoje em dia, não. A internet é usada como uma internet participativa, em que você gera conteúdo para a rede, você posta seus blocos na rede, você posta seus vídeos na rede. Antigamente, não. Os conteúdos ficavam lá, as universidades, os pesquisadores colocavam os conteúdos e as pessoas acessavam aquele conteúdo no servidor. Hoje, já não. No segundo movimento da internet, as pessoas, na verdade, são protagonistas. Você utiliza a internet para você gerar conteúdo na rede. E qual que vai ser a evolução da internet que a gente vê? A internet nós chamamos de Web 3.0. Isso aqui é um segmento ainda da Web 2.0, né? O que a Web 2.0 trouxe, justamente questões voltadas para o protagonismo, virtualização, né? Também o Second Life já não existe mais, né? Mas ele trouxe o conceito do avatar, efetivamente, nas redes sociais e no mundo de computação. A interatividade e as redes sociais, né? Foram os grandes drivers de crescimento da Web 2.0. Mas então a internet está evoluindo para onde? Para o que nós chamamos de Web 3.0. O que é Web 3.0? É uma web que interage, pega algumas informações da rede de forma automática e prevê resultados. Por exemplo, você automatiza o processo. Ele é uma web interpretativa, né? Como a gente chama. Na internet 3, que nós chamamos Web 3.0, por exemplo, hoje quando você faz uma consulta, se você está acessando, por exemplo, o Google, o Google sabe, na hora que você faz uma requisição do consulta do Google, por exemplo, o Google sabe exatamente de onde você está, através do endereço IP, sabe da tua localização. Então, logicamente, no site de busca, ele pode direcionar, por exemplo, uma busca, por exemplo, se você está buscando floricultura, não vai buscar floriculturas que estão lá em São Paulo, em Porto Alegre, etc. Ele vai te listar primeiro, logicamente, aquelas que são patrocinadas, depois, logicamente, ela automaticamente vai poder relacionar os sites que estão dentro da tua cidade. Porque se você está procurando uma determinada informação sobre de um site de consumo, etc., ele vai poder fazer isso. Isso a gente chama de web interpretativa, né? Isso é uma das tendências que vão acontecer na Web 3.0. Em termos de evolução de rede, tudo caminha para a rede IP. Ou seja, nós estamos transformando a grande rede de telecomunicações numa verdadeira rede IP, gerando, logicamente, conectividade para diversas aplicações de rede. E o que acontece numa rede de telecomunicações, quando converge para IP? É isso que eu estou comentando, que vou estar mostrando mais ou menos para vocês aqui. Hoje nós temos o quê? Para operadoras como a Oi, que tem rede de telefonia fixa, rede de telefonia móvel, redes de comunicação de dados, internet, o que nós fazemos, na realidade, quando convergimos tudo para IP, é utilizar uma única rede de transporte baseada em IP. Então, o que nós fazemos convergindo a rede para uma única camada de serviço que permita integrar num único universo IP. Com isso, usando qualquer tipo de terminal, seja ele fixo, seja ele móvel, você vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Ou seja, se você está buscando uma informação de vídeo, você pode acessar essa informação de vídeo usando a tua banda larga da rede fixa, usando a tua rede móvel, teu aparelho móvel, né? Ou usando o teu computador, teu desktop ligado numa rede ADSL. Para isso existe o quê? Um elemento de controle único chamado Core AMS, IP Multimedia Subsystem, que faz justamente o controle de todos esses conteúdos e aplicações. Isso gera uma simplificação enorme na rede da operadora. Ao mesmo tempo que tudo está convertendo para IP, é necessário dar conectividade IP a todos os usuários da rede. Com isso, os acessos de banda larga, eles começam a crescer, principalmente os acessos do segmento móvel. Então, a gente vem observando um crescimento acentuado no segmento de banda larga móvel.
E, já por sua vez, o segmento de banda larga fixa, a gente tem observado que tem a necessidade de crescimento de banda. Para isso, os operadores começam a investir em infraestrutura que substituem a rede de cobre por rede de fibra ótica, ou seja, levando fibra ótica até a casa do usuário. No caso da Oi, por exemplo, nós estamos já em algumas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a Oi já está começando a fazer a implementação do serviço comercialmente. Se vocês forem passar na Barra da Tijuca, em outras regiões, vocês vão ver já uma infraestrutura muito grande já de fibra chegando na casa do usuário, né? Possibilitando ofertar serviços aí que vão da faixa a partir de 100 MB até 1 GB por segundo. E o FTTH justamente teve essa evolução porque a tecnologia evoluiu. Hoje, numa rede FTTH, você consegue, ao contrário, antigamente, você não podia nem dobrar a fibra ótica, né? Hoje, as fibras óticas que você entrega na casa do usuário, permite você clichar, dobrar, fazer nó, etc. Ou seja, a fibra, apesar de ser uma fibra ótica, ela não quebra. Né? Para quebrar, efetivamente, só tracionando. Então, hoje, a maleabilidade que você tem numa fibra ótica, hoje é muito grande, permitindo aí avançar nesse tipo de tecnologia. Esse é um exemplo de implementação, para você ter uma ideia de como é montada aí uma rede de FTTH. E no futuro as redes estarão caminhando para uma rede de acesso baseado em fibra ou baseado em cima de uma banda larga móvel. Né? A introdução do FTTH vai permitir a introdução de um conjunto de novos serviços que envolve desde aplicações de compartilhamento de arquivo, de cloud computing para o usuário residencial, e principalmente aplicações voltadas de vídeo, que consomem grande volume de dados e informação. Então, um dos grandes motos da aplicação do FTTH justamente são serviços de IPTV. O que são serviços de IPTV? São serviços de vídeo, são serviços de TV a cabo, né, que são oferecidos sobre a fibra, ou pode também ser oferecidos sobre par metálico em alta velocidade, usando VDSL, que permitem dar interatividade, uma mudança radical na questão de como assistir televisão. Né? Praticamente os usuários querem assistir os seus programas a qualquer hora. Né? Eles não querem esperar uma determinada grade, seguir uma grade horária para assistir uma determinada programação. O IPTV permite interagir de tal forma que você possa assistir a programação no momento que você quiser e a qualquer momento. Tendo recursos, por exemplo, de você fazer o que a gente chama de Catch-up TV. Se você chegar na tua casa, por exemplo, hoje, quiser ver a programação, chegou no final do Jornal Nacional, você quer ver, perdi o começo do noticiário, não tem problema, você consegue retornar a programação até 3 horas antes da programação que está passando agora no momento, sem ter iniciado qualquer processo de gravação no teu IPTV, na tua televisão a cabo. Né? Essa evolução na rede de 4G de banda larga vai possibilitar, efetivamente, ter uma experiência de navegação com velocidades maiores, né, do que as redes 3G atualmente existentes. E para isso existe toda uma complexidade de rede, o que as operadoras estão implementando aqui na rede 4G, implementando novas estações rádio base que vão permitir essa conexão de rede. Ao mesmo tempo, os devices do usuário estão evoluindo. Né? Hoje em dia, os devices dos usuários estão passando para device que praticamente você pode até vestir praticamente o device móvel. Né? Existem tecnologias hoje de LCDs que são dobráveis, né, flexíveis, né, que permite você criar efetivamente novos devices, novos dispositivos para os nossos usuários móveis. Uma nova tecnologia também que está surgindo para tentar melhorar a qualidade do serviço do usuário móvel, né, principalmente aqueles usuários que reclamam de qualidade, principalmente indoor, nas suas redes, são as FemtoCell, né, uma tecnologia que permite eu utilizar a rede de banda larga e, com isso, gerar, dentro da minha rede de banda larga, eu conectar um Wi-Fi, tipo um Wi-Fi router, na verdade não é Wi-Fi, ele funciona como uma estação rádio base da rede móvel, da operadora, dentro da tua casa. Com isso você vai conseguir ter acesso, conseguir ter sinal da rede móvel na tua casa, simplesmente conectando na banda larga esse device chamado FemtoCell. Né, e ter cobertura móvel em locais onde você tem eventualmente problemas de cobertura. Né? E por fim, nós estamos falando do mundo em que nós estamos convergindo o mundo de telco com o mundo de TI. Né? Isso significa o quê? Que conteúdos cada vez mais precisam ser armazenados em algum lugar, a gente precisa ter confiança em que as informações que nós colocamos na cloud, elas são seguras. Para isso, as operadoras também investem hoje em sistemas de data center, onde permite que
todo o storage, né, seja armazenado na rede, em vez de você, com segurança, evitando que você perca os dados, né, eventualmente se você armazenar os dados na tua casa, etc. Você armazena isso hoje tudo na nuvem, e essa nuvem, na realidade, são verdadeiros bunkers, né, que são criados pela operadora para armazenamento das informações que são o Cyber Data Center. Né. Aqui, para você ter uma ideia mais ou menos do que é a complexidade de uma rede de telecomunicações, aqui é mais ou menos a estrutura da rede da Oi, aqui é só a parte das redes de fibra ótica. Se pegar a rede de rádio, dá uma rede de overlay aqui gigantesca. O atendimento de uma rede de telecomunicação nacional, ele envolve um esforço gigantesco, envolve a Oi é a única operadora brasileira presente em todos os estados da federação com acesso óptico, né? Na verdade, o último estado que nós estamos fechando com acesso óptico é o estado do Amapá, que está sendo fechado já em breve. Nós fechamos já a conexão também de Manaus através de uma rota óptica, que exigiu um grande esforço de engenharia, né, para passar cabo de fibra ótica no meio da floresta amazônica. Né? São desafios da engenharia e que a gente vem superando dia a dia para garantir justamente a melhor oferta de serviço para toda a população brasileira. Né? Então é isso daí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí. Eu gostaria de avisar os presentes que será distribuído pelo Dr. Fernando um papel para perguntas que pode ser encaminhada ao seu e-mail. Pode ser, doutor Mauro? Muito obrigado. E gostaria de pedir, Fabiola, nossa estudante de Engenharia de Telecomunicações, que entregasse ao doutor Mauro uma pequena lembrança, um certificado de participação aqui no Clube de Engenharia. Gostaria de agradecer ao nosso vice-presidente da Oi, Dr. Luiz Alveirinho, que infelizmente por motivos não pôde, mas não se ausentou do evento, enviando o seu excepcional diretor de tecnologia, o doutor engenheiro Mauro Fukuda. Muito obrigado pela presença da Oi no evento. Gostaria de chamar nosso companheiro, nosso colega Danilo Cabral, para falar em nome da Nokia Siemens. Muito obrigado pela presença da Nokia Siemens no nosso evento também. Bem, gostaria de me apresentar. Meu nome é Danilo Cabral, como já falou. Eu trabalho na Nokia Siemens, que é um dos maiores fornecedores de infraestrutura para telecomunicações mundial. Trabalho sou gerente de conta, trabalho com um portfólio de radioacesso. Então vamos estar falando aqui nesse painel sobre como o potencial da banda larga móvel, utilizando a tecnologia 4G, como esse tráfego está evoluindo, o que essa demanda crescente, o que ela vai trazer de desenvolvimento para a engenharia, desenvolvimento para o país, os desafios que isso impõe às operadoras, impõe às pessoas que vão estar trabalhando nesse mercado. Só antes de começar a falar um pouquinho sobre a agenda, a gente vai fazer uma introdução à tecnologia, uma introdução à cadeia de valor nesse mercado. Acho que para vocês, uma plateia de engenheiros aqui, alguns que estão estudando, é muito importante até entender isso, a cadeia de valor nesse mercado, nessa indústria, para vocês se posicionarem nela, saber onde está o valor em termos de margem, onde está o desafio técnico, e você entender o que te motiva e se posicionar nesse mercado. Depois a gente vai falar da evolução em si da tecnologia, a evolução na perspectiva dos assinantes. Por favor, melhor. Essa evolução tecnológica na perspectiva dos assinantes, na perspectiva das operadoras, dos provedores de conteúdo e também da sociedade. Vou dar um exemplo de operadoras, de como essa evolução da telefonia móvel
o que está acontecendo fora do Brasil, para a gente fazer um paralelo com o que a gente vai ver aqui, porque a gente já está vendo o que a gente vai ver com 4G, e no final falar um pouco dos benefícios para o país. O que a gente está fazendo aqui é uma introdução às telecomunicações, a parte de tecnologia 2G, 3G e chegando no 4G. A primeira figura que a gente está vendo ali é uma arquitetura de rede 2G e 3G, né? São arquiteturas parecidas, onde a gente está indo desde o terminal até a saída da rede para voz e a saída da rede para dados, né? Quando a gente fala tecnologia 2G e 3G, o que principalmente define a tecnologia? É a interface entre o que a gente está vendo ali como as BTS e os terminais. A interface na tecnologia, a tecnologia na interface AR. Então, o 2G, como é que ele começa? É a tecnologia GSM GPRS, evoluindo para 2.5G GSM Edge. Depois o 3G foi para WCDMA, 3.5G WCDMA HSPA. Então, é importante entender isso, que sempre que a gente está falando da geração tecnológica, o principal vetor que define a geração tecnológica é a eficiência de como você está usando o espectro na interface A, a conexão entre a BTS e o terminal, né, entre a BTS e o telefone. A tecnologia 2G, basicamente, foi muito usada principalmente para dados, para voz, quando ela evoluiu para Edge, então começou a ter uma penetração maior de dados, você começava a ter taxas na casa até 100 kilobits por segundo, se conseguisse sustentar. Depois, com a entrada das redes 3G, obrigado. Com a entrada das redes 3G, foi onde a gente começou a ter velocidades que começaram a caracterizar banda larga móvel. É importante entender aqui também a simplificação que a gente vai vendo depois para o 4G na arquitetura de rede, né? A gente tem mais elementos para controlar a rede e para transmitir, para fazer a conexão com a internet e a conexão com a rede de voz, né? Com a rede de circuitos, com o PSTN. E depois evoluindo para 4G, a rede ela só tem conexão na parte de dados, né? Da forma como a gente está implementando hoje, na parte de dados, com a internet, e tem menos elementos mais escaláveis para você ter uma capacidade maior nessas redes. Passando aqui para 4G, né? O que define o 4G? Né? E a nomenclatura LTE? Principalmente seguindo o modelo europeu aqui, que é o modelo do 3GPP. A tecnologia é o FDMA, né? Que é uma tecnologia que permite uma utilização muito eficiente do espectro que você está assignando a transmissão. Então, aqui você consegue, quando a gente está falando no 3G, de velocidade de 1, depois com HSDPA Plus, até 10 megabits por segundo, a gente está falando no 4G de velocidades até 100, 120 megabits por segundo. Então, a experiência que a gente está esperando e o crescimento da indústria que a gente está esperando aqui com 4G é bem grande. Então, a gente teve a licitação da banda do espectro do 4G esse ano, e a gente está vendo as operadoras, né? As operadoras implementando essa rede agora em 2012, 2013, a gente começar já ter um serviço de 4G disponível no mercado. Continuando na introdução aqui, falando um pouquinho não, pode voltar um slide. Falando um pouquinho da cadeia de valor nesse mercado. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando dos terminais. O que o usuário vê, o que o cliente vê? O cliente vê um terminal que está na frente dele e o conteúdo que ele está acessando. Então, isso aqui, para o cliente, é o primeiro ponto de valor, o primeiro ponto de interação com a rede, é o terminal que ele tem. Depois, o outro ponto, a parte que está que é controlada pelas operadoras, que é toda a rede, toda a infraestrutura de rede. Né? As operadoras são as detentoras do espectro, são as detentoras das antenas, das radiobases, de toda a tecnologia de transmissão que você tem, como o Fukuda mostrou aqui, toda a tecnologia que está evoluindo para usar 100% IP, por exemplo, numa rede 4G, é detentora de todos esses elementos. E depois, na internet, a gente vai ter os provedores de aplicação e provedores de conteúdo.
É importante entender aqui, os engenheiros estão se posicionando no mercado hoje em dia, que valor, né, que o usuário vê, que margem que essas empresas têm. As empresas que vendem terminais móveis, as operadoras, os provedores de conteúdo. Que valor que isso agrega para o usuário final? Como que é percebido isso para o usuário final? A gente pode falar, hoje em dia, uma empresa que tem as maiores margens nesse mercado é a Apple, que vende o iPhone. Conseguiu se diferenciar com o terminal, com o ecossistema que eles têm, e tem uma margem gigantesca. Em termos de desafios, né, desafios tecnológicos, onde estão os grandes desafios tecnológicos aqui nesse mercado? Na parte dos operadores, né, tem grandes desafios para implementar essa tecnologia de ponta que está chegando e em parte está sendo produzida no Brasil também. Né? E um mercado que tem seus gigantes, mas também é bem pulverizado, também tem muitas oportunidades, é o mercado de conteúdo, de provedores de aplicação. Tem bastante, são provedores de software que têm base de dados, vendem informação, vendem aplicativos, vendem jogos. Né? A Google é um gigante que utiliza de infinitas formas toda a informação que ela tem dos usuários conectados ou acessando a página deles. Né? Utiliza a localização desses terminais, primeiramente para até dar, hoje todo mundo usa, informações sobre trânsito, né? Mas pode utilizar de qualquer forma que você dá acesso, permite que eles usem essas informações de localização que todo mundo que tem um terminal no bolso e está conectado está oferecendo. Saindo um pouquinho da introdução, já falando agora como a tecnologia vem evoluindo e os benefícios para cada segmento aqui, né? Para o assinante, fabricante de aparelhos. A gente viu, tentando resumir um pouco aqui, o que a gente viu de história no Brasil aqui nos anos 90, com as privatizações das telecomunicações, foi a massificação da tecnologia de voz. Né? Você começou a ter uma universalização do serviço de voz móvel e a gente começou a ver um crescimento exponencial do número de assinantes na telefonia móvel, na parte utilizando voz. Depois, nos anos 2000, começou realmente a entrada de serviços de dados móveis. ED, né, evoluindo de 10 para 100 kilobits por segundo. Depois, com a entrada do 3G no mundo, né, a gente velocidades na casa de 300 kilobits por segundo. Aqui, em 2007, foi quando o Brasil entrou de 2006 para 2007 no 3G, e foi quando ele alcançou essa corrida mundial em termos de tecnologia. Então, aqui o Brasil ficou praticamente par a par com outros mercados do mundo. Né? E aqui é onde o nosso 3G, por exemplo, já começou com velocidades na casa do megabits por segundo. Em 2009, a gente teve a entrada de HSPA+, né? Isso é uma tecnologia mais avançada, com outra modulação. Aqui para os engenheiros, aqui a gente está falando de